Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, nós vamos continuar aqui a segunda parte do nosso bate-papo sobre o tema cuidador de idosos, né? Essa profissão que tem crescido bastante, muitas pessoas estão se profissionalizando nessa área, mas é importante a gente sempre lembrar que essa área exige muita responsabilidade, humanidade, além de conhecimento técnico. Não é só conhecimento técnico, a gente vai trabalhar com pessoas, então a gente precisa estar atento a emoções, atento à empatia, né? Se colocar no lugar do outro. Algo que nós já conversamos no vídeo anterior e que nós vamos continuar conversando nesse próximo vídeo. E aí eu já começo com essa frase aqui, que é uma frase que eu sinceramente gosto. Cuidar é uma capacidade inata do ser humano e faz parte de muitos momentos de nossas vidas. Eu gosto muito dessa frase. E eu, sinceramente, acho que todo ser humano, ele tem a capacidade de cuidar. Pode ser que algumas pessoas achem que não, mas eu acho que todo ser humano tem a capacidade de cuidar sim, desde que ele queira. E tem também aquela questão, tem pessoas que vão ter mais habilidades e tem pessoas que vão ter menos habilidades. Vão ter pessoas que vão desempenhar melhor o papel de cuidar. E tem pessoas que vão demorar um pouquinho mais para desempenhar esse papel ou não vão desempenhar com tanta facilidade assim. Vão ter que estudar bastante, vão ter que se empenhar bastante. E aí, nessa segunda parte do nosso bate-papo, nós vamos considerar as qualidades necessárias para um cuidador, a dependência do idoso quanto à higiene pessoal, vestuário, alimentação, conhecer o perfil do idoso brasileiro, abranger os aspectos psicológicos sobre o envelhecer, conhecer as principais condições psicológicas que abrangem os idosos e caracterizar as principais condições psicopatológicas que afetam também os idosos. Então vamos lá. Eu gosto também muito dessa parte aí, cuidando do cuidador. Por quê? Porque na área da saúde a gente vê muitas pessoas que querem cuidar das outras sem se cuidar. E não existe isso. Para você cuidar de uma outra pessoa, você tem que estar bem consigo mesmo. Se você não está bem consigo mesmo, você não consegue desenvolver um bom trabalho. Você precisa entender, ter consciência dos seus limites, do seu potencial, para que você consiga desempenhar um bom trabalho. Porque quando você está cuidando de um idoso, muitas das vezes você está participando da recuperação de uma pessoa que às vezes está doente, e aí você precisa de atitudes como empatia, respeito, envolvimento, disponibilidade para troca. Inclusive, nós falamos isso anteriormente, né? Eu falei com vocês no outro vídeo sobre o diálogo. É importante esse diálogo, a tolerância, saber ouvir, ser ativo neste papel de cuidador significa compreender o outro, aprender com o dia a dia. Você não pode chegar no local para cuidar de um idoso e falar assim: eu fiz um curso, eu sei e eu vou praticar, vou colocar aqui em prática tudo que eu aprendi no curso. Beleza, você tem muito conhecimento técnico, mas e o conhecimento humano? E a questão humanizada? Você está cuidando de uma pessoa, então você precisa colocar isso em prática. A questão humanizada tem que estar em prática também. O cuidador, ele vivencia muitos sentimentos, né? Quando ele está ali de frente do idoso. Então ele pode se estressar em determinados momentos, quando não souber lidar com determinada situação, o idoso não quer comer, o idoso não quer tomar banho, o idoso está com dificuldade de tomar os medicamentos no horário certo. E isso pode gerar uma irritabilidade, um sentimento de culpa no cuidador. Então é importante o cuidador entender os seus limites físicos e emocionais e buscar a colaboração de pessoas, dividir isso com outras pessoas, porque se ele pegar tudo para si, ele vai adoecer, o cuidador vai adoecer. Então, uma dica:
Cuidador não pode ser insubstituível. Você não está dando conta, você tem que passar a bola, você tem que deixar que outra pessoa cuide. Por isso que é interessante algo que nós falamos no vídeo anterior, a questão de ter duas pessoas cuidando do idoso. Porque às vezes quando tem uma só, aquela única pessoa cuida do idoso e aquela pessoa já está muito irritada, muito desgastada e não tem outra pessoa com quem o idoso está acostumado. Então é difícil, é importante ter sim uma pessoa para substituir o cuidador quando ele não está apto a fazer a função dele. O cuidador precisa se cuidar, ele precisa aprender a organizar seu tempo. O trabalho envolve humanização, sim, só que você tem que ter seu tempo com a sua família, o cuidador tem que ter seu tempo de lazer, de autocuidado, então isso é imprescindível. Você tem muito envolvimento com o idoso, isso é inevitável, você vai cuidar daquela pessoa, você vai ter muito envolvimento com ela, mas você não pode deixar de cuidar de você. E quando houver necessidade, quando você se sentir, no caso, pessoas que já cuidam de idosos, né? Quando sentir necessidade, pedir ajuda. Pedir ajuda, aprender com outras pessoas mais experientes. Procure ajuda sempre. E aí, quando que você vai perceber que você está precisando de ajuda? Quando você se sentir sobrecarregado, quando não estiver controlando os seus sentimentos. Tem cuidador que chega a determinados momentos que ele chora por tudo, ele tá com o sentimento à flor da pele, vamos dizer assim, e aí já é um momento de pedir ajuda, e principalmente quando isso começa a interferir na sua saúde mental, emocional e física. Se está interferindo na sua saúde mental, social, física, tem que pedir ajuda, não tem jeito. O cuidador tem que pedir ajuda para que ele possa melhorar e aí sim voltar a cuidar do idoso. Em relação aos cuidados com o idoso, é importante, né, o cuidador avaliar a dependência do idoso em relação à higiene pessoal, vestuário, verificar o conforto, a segurança, e o cuidador ele vai auxiliar o idoso a fazer a sua higiene bucal, o seu se vestir. Na verdade, o cuidador não pode, só para facilitar, fazer tudo pelo idoso. Não, ele tem que estimular a autonomia, a participação do idoso nas atividades que envolvem a saúde dele. A higiene oral, ela, se o idoso estiver apto a fazer sozinho, deixe ele fazer sozinho, mas sempre verifique a integridade, né, a sensibilidade da mucosa oral, como que estão os dentes, a língua, os lábios, né, se existe a presença do mau hálito, porque aí se tem um mau hálito, pode ser porque ele não está fazendo a higienização da maneira correta. Então é preciso, mesmo que o idoso consiga fazer, o cuidador ficar atento, dar aquele auxílio sempre. Em casos de idosos que usam prótese, quando fizer a higienização, retirar a prótese, sempre guardar essa prótese, né, em uma loção antisséptica após a higienização da boca, a higienização da prótese. Pode ser o idoso não for fazer uso, guardar numa solução antisséptica, um local seguro, recipiente com tampa e água limpa, tá certo? A higiene corporal, banho tem que ser diário, e aí entra uma questão também de troca com o idoso, porque muitas das vezes o idoso vai querer tomar banho no horário que ele quer, só que nem sempre o horário que ele quer vai ser o horário mais adequado. A gente tem que esperar um horário mais quente, né? Por exemplo, se tá no inverno, tem que antecipar esse banho.
Mas o idoso não quer tomar banho cedo. Vamos negociar. Negocia um banho não no seu horário, nem no horário dele, para que ambas as partes saiam satisfeitas. E fazer a higienização de maneira completa. E sempre dá preferência para o banho de chuveiro, tá? Banho de chuveiro sempre. Atenção à locomoção. Quem tem idoso em casa é interessante no banheiro ter apoio para o idoso segurar, adaptações necessárias para prevenir quedas, acidentes. E havendo dificuldade de mobilidade, pode ser usada também a cadeira de banho. A cadeira de banho pode ser utilizada para preparar o material, para preparar o idoso, para dar banho no idoso quando ele tem dificuldade de locomoção. E em caso do idoso acamado, tem aí o banho de leito, né? Que é para pessoas acamadas. Você vai cobrir a pessoa, a cama primeiro, né, com um forro de plástico para proteger o colchão. Depois você vai despir o idoso sem expô-lo, tá? Você vai despí-lo, mas vai cobrir com um lençol, realizar a limpeza do couro cabeludo com auxílio de uma bacia, sempre de cima para baixo, né? Realizar a limpeza dos olhos, da face, em seguida molhar uma bucha e iniciar o banho, sempre em sentido da cabeça, em movimentos firmes e enxaguando o corpo e secando todas as partes do corpo. Isso sempre de baixo para cima. Atenção, o cuidador deverá lavar as mãos com água e sabão antes e depois de qualquer procedimento que for fazer no idoso. Vou pentear o cabelo do idoso. Lava a mão e depois que pente antes e depois. Vou fazer um curativo. Lava a mão antes e depois. A barba, mesma coisa, lavar as mãos antes e depois. A questão das feridas também, as escaras. As escaras, elas vão aparecer muito em idosos acamados, em idosos que ficam sempre na mesma posição, a posição acamada, né? Fica em decúbito dorsal, com a barriga para cima, e as escaras são feridas de pressão, com pressão. Por isso que é importante realizar a mudança de posição sempre que possível, virar frequentemente o paciente, né? Vários lados, para que o sangue circule por todas as partes, porque se ele ficar em uma posição só, o sangue fica preso ali naquela região e aí pode começar a surgir algumas feridas, principalmente na região aqui da cabeça, na região dos glúteos e do calcanhar. Pode surgir porque são os locais que ficam presos quando a pessoa está deitada de barriga para cima. Outra coisa que vai amenizar bastante o surgimento das escaras é a massagem de conforto. Massagear o idoso quando estiver fazendo a mudança de posição, fazer a massagem de conforto para auxiliar na circulação. Em relação à alimentação, é muito variável, tá, gente? Porque tem idoso que tem restrições alimentares, porque é diabético, porque é hipertenso. Então, a alimentação tem que seguir o plano que o nutricionista vai dar para aquele idoso. Sempre tomando cuidado com a temperatura da comida, do alimento, porque a mucosa da boca do idoso é bem sensível, então nem nada muito gelado, nem nada muito quente, muito cuidado com a temperatura, cuidado também com a quantidade e com o tamanho, né, dos alimentos. O idoso tem facilidade de mastigar, não tem facilidade, tem que ter cuidado com isso também. Não interromper nunca a alimentação do idoso com outras atividades, porque tem muitos idosos que têm dificuldade de se alimentar. E aí, se você interrompe ele durante a alimentação, ele depois não vai voltar, ele não vai querer se alimentar novamente. É importante também a ingestão de líquido, porque é comum o idoso ficar bem ressecado, a pele dele fica bem ressecada, então água é essencial na alimentação do idoso.
Em relação ao perfil do idoso brasileiro, olha esse gráfico aqui. A população idosa, na verdade, no mundo, né? No mundo de 1960 a 2020. Nós temos aí um crescimento bem grande, né? Da população idosa, tanto nos países desenvolvidos quanto nos países em desenvolvimento. E aí nós temos aí, o Brasil é um país em desenvolvimento, né? Então, em 2020, nós estávamos batendo quase uma população de 500 milhões de idosos. Então, é uma população que cresce, aumenta a cada ano, cerca de 65% é mora próximo de parentes, ou mora na casa de parentes. E hoje em dia a gente vê aí a maioria dos idosos, né, aqui no Brasil e em outros países também, com uma qualidade de vida bem legal, porque eles estão se tornando cada vez mais ativos, praticando alguma atividade física. A gente vai aí nas pracinhas ver sempre pela manhã os idosos, né, praticando as atividades. Isso é muito bom, porque isso estimula a circulação, melhora a condição mental também do idoso, auxilia a oxigenação, enfim. Vai ser interessante, é isso que está aumentando também a questão do número de idosos. E aí, nós temos a faixa etária dos idosos, tá? A gente divide em 3 grupos, que são os idosos jovens, os idosos velhos e os idosos mais velhos. Os idosos jovens seriam aqueles idosos mais ativos entre 65 e 74 anos. Os idosos velhos entre 75 e 84. E os idosos mais velhos, acima de 85, seriam aqueles que requerem maior cuidado. Porém, eu gosto até muito dessa figura aqui, essas faixas, né, idoso jovem, idoso velho e mais velho, servem só como um parâmetro cronológico, porque a gente vê aí muito idoso mais velho, que tem uma atividade muito maior do que um idoso jovem, ou até mesmo de um próprio jovem. A gente vê um idoso mais velho aí com atividade, em plena atividade, fazendo as suas caminhadas, danças, academia, e muito mais ativos até mesmo do que alguns jovens por aí, tá? O envelhecimento psíquico acontece, né? Vai acontecer, é normal, com a idade chegando, é normal as emoções se tornarem mais difíceis de serem administradas, limitações físicas, a pessoa vai ter também, o idoso vai ter limitações físicas, percepção, locomoção, coordenação, limitações cognitivas, memória, velocidade de raciocínio, linguagem, tudo isso vai tornar o idoso mais instável, né? E aí ele fica mais vulnerável dentro dessa situação. Mas é importante que o cuidador dê para o idoso aquela sensação de autossuficiência, deixar ele cumprir tarefas que ele consiga cumprir. Viu que ele tem a capacidade de fazer determinada coisa, deixe que ele faça, fique só supervisionando. Por exemplo, tem idoso que ainda está apto aí a mexer no fogão, quer passar um café da tarde, fazer um café da tarde, fica supervisionando ali, de repente mexer no fogo, olha, deixa que eu faço, enquanto isso você pega o açúcar, pega o pó, e vai fazendo isso junto com o idoso. Só não pode deixar ele sem fazer nada, senão ele vai acostumar, e ele vai se tornar uma pessoa infeliz. E não é isso que a gente quer. Um cuidador não está aí para isso. Um cuidador está ali para estimular o idoso a ser melhor. Cuidar e estimular o idoso a ser melhor.
Em relação ao declínio, é importante a gente observar, porque existe o declínio que é o declínio normal, que acontece mesmo, é natural, devido à idade, o idoso vai perdendo habilidades cognitivas, de locomoção, e existe também o declínio anormal, que é a perda acentuada, desordenada, fora de ordem, né, cronológica, ainda não está no período dele ter aquela perda e ele acaba tendo, e isso precisa ser tratado com atenção, porque é a partir daí que a gente pode diagnosticar uma doença como Alzheimer, Parkinson, a partir de um declínio anormal que a gente percebe. Então, é imprescindível essa observação. Sinais importantes, indicativos, né, que devemos observar. Declínio de afetividade, diminuição de concentração e valorização de objetos, animais acima do normal. Isso tudo tem que ser observado, porque se o idoso está com esses indicativos, pode ser que ele não queira mais, ele esteja ali vivendo naquele mundinho dele, com, por exemplo, vocês estão vendo aí a foto de uma idosa com um cachorrinho, e aí ela está vivendo naquele mundinho e ela está esquecendo o que tem no exterior ali. E isso não é interessante, isso não é legal, tá? Então, sempre prestar atenção nessa situação, como que ele se concentra, se ele está concentrado na vivência ali, na atividade da casa, nas pessoas que entram, que saem, as pessoas que vão visitar. É importante que o idoso tenha essa sensação. Se ele não estiver tendo essa sensação, é algo a se prestar atenção, é algo a se valorizar, porque pode ser que esteja entrando aí num declínio anormal. Características físicas do envelhecimento, diminuição do metabolismo, né? O metabolismo fica mais lento, surgimento de doenças cardíacas, reumáticas, neoplásicas, doenças digestivas, respiratórias, que são doenças crônicas também, como a hipertensão, diabetes. E tem também a psicopatologia do envelhecimento, que envolve o Alzheimer, que é uma doença progressiva, né? O Parkinson também, uma doença degenerativa, são doenças que vai alterando a memória, a orientação, a atenção, a linguagem do idoso. No Parkinson também pode haver o desenvolvimento aí dos tremores, rigidez muscular. E essas doenças, elas estão relacionadas ao idoso, então é importante ficar atento também a essas doenças no idoso. Estados depressivos podem acontecer também. Por quê? Porque tem aquela questão que nós já conversamos, o idoso ele era muito ativo e de repente ele já não é tão ativo mais, ele está muito esquecido, ele está percebendo que as pessoas estão cuidando dele o tempo todo, que ele não consegue fazer nada sozinho, e isso pode fazer com que ele desenvolva um estado depressivo, um transtorno de ansiedade devido a doenças também que vão aparecendo e a pessoa não sabe lidar com aquilo tudo, não tem outras pessoas para ajudar ela a lidar. Então é importante a gente ficar ali do lado do idoso, porque ele pode desenvolver sim transtornos de ansiedade, porque descobriu que tem diabetes, porque descobriu que a pressão tá alta demais, acima do normal, e essas doenças elas podem trazer para o idoso uma psicopatologia do envelhecimento. Transtornos, que a gente chama de transtornos somatoformes, que são doenças mentais que causam sintomas corporais, como dor. Doenças relacionadas à mente,
que vão acabar provocando sintomas físicos. Podem acontecer também no idoso e faz parte da fisiopatologia do envelhecimento. Em relação ao Parkinson, tem alguns tratamentos, né? Tem o DBS, que nada mais é do que a estimulação de algumas regiões, que vai bloquear sinais que causam sintomas motores, né? A gente sabe que no Parkinson a pessoa ela tem movimentos involuntários, ela vai ter tremores, né? E aí essa estimulação elétrica, ela pode ser ou não invasiva, vai ser ajustada de acordo com o idoso, de acordo com a pessoa, e vai fazer com que o idoso tenha maior controle sobre o seu movimento, sobre o movimento corporal. Como eu disse a vocês e vou repetir aqui para vocês, cuidar de idoso não é igual a cuidar de uma criança. A gente tem que considerar toda a bagagem daquele idoso, tudo que ele já passou. Então não entra nessa onda de que eu estou cuidando de um idoso, ele é acamado, ele tá inválido. Não entre nisso. Isso é uma posição muito errada que muitos cuidadores acabam tomando. O idoso não é criança, você tem que levar em consideração toda a bagagem, tudo que ele já viveu, até mesmo para que sua relação com ele seja uma relação agradável, tá bom? Nós, como eu falei com vocês, nós vamos dividir esse papo aqui em 3. Estamos aqui na segunda parte, vamos à terceira parte, e aí nós vamos falar sobre a farmacocinética em idosos, né? A questão de medicamentos, como que os medicamentos eles vão ser absorvidos nos idosos. A farmacocinética nada mais é do que todo o percurso do medicamento no organismo. Ela é uma área da farmácia que trabalha o percurso do medicamento no organismo, até quando ela entra, quando ela é metabolizada, quando ela é absorvida. E aí nós temos as etapas. A absorção, ela não é afetada com a idade. A distribuição, pelo menor volume de líquidos no corpo, essa etapa tem a biodisponibilidade de drogas afetada, porque o idoso ele vai ter menos volume de líquido no corpo. E a eliminação, que também pode ser um pouquinho afetada devido à filtragem, deficiência de filtragem. Nos vemos na próxima, pessoal. E aí depois nós vamos continuar, vamos falar sobre a última parte, né? Principalmente essa parte aí da farmacocinética dos idosos, como cuidar aí em relação a medicamentos. Nós vamos falar no próximo vídeo, que vai ser o último vídeo sobre esse assunto que nós estamos abordando, que é o tema cuidador de idosos, tá bom? Até a próxima, tchau, tchau.